Então vamos lá. Aula 21. Vamos fazer a segunda parte de aplicações, né, de funções em problemas da economia. Então hoje vamos abordar alguns problemas. O primeiro problema, tá, é esse aqui, para a gente explorar um pouquinho a possibilidade das funções receita, lucro ser funções, uma função de segundo grau, tá? Na aula passada nós estudamos a possibilidade, o caso mais simples de fato, de ser uma função afim. Então hoje vamos ver uma situação onde é uma função de segundo grau. Então é assim, ó. A função demanda de um produto é P igual a 10 menos X. Então essa é a função demanda do produto. P igual a 10 menos X. Tá? E a função custo é 20 menos X. E aí pede para a gente obter então a função receita e o preço que maximiza a receita, depois a função lucro e o preço que maximiza o lucro. Na prática é isso que a gente está interessado, né? A situação onde o lucro é máximo, né? Ok? Bom, vamos lá então. A função receita, então vamos começar pelo item A. A função receita, ela é geralmente a quantidade vezes o preço, ou seja, é o preço vezes a quantidade, tá? Então, substituindo ali a função receita, então nós temos 10 menos x, que é o, entre aspas, né, o preço, a demanda, né, do produto, vezes a quantidade x. Bom, então isso daqui nos dá uma função receita igual a 10 menos x ao quadrado. Então aqui está uma situação onde a função receita é uma função de segundo grau. Ok? Bom, podemos fazer o gráfico, analisar diretamente esse gráfico. Tá? Se fizermos o gráfico, pode falar. 10x. Isso, exatamente. É isso aí, ó. Então a função receita, faltou o x, né? É verdade. Então a função receita é 10x menos x ao quadrado. Isso, agora foi. Então analisando o gráfico dessa função, a gente estudou e já viu que, por exemplo, ela tem uma concavidade para baixo. Você pode fazer as contas e encontrar a raiz e ver que a raiz é 0 e 10. Então vou deixar para vocês essa análise. E a parábola tem esse aspecto aqui, concavidade para baixo, porque o coeficiente ali x quadrado é negativo, tá? Então a função receita está aqui. O preço que a maximiza, então aqui é o eixo x, aqui é o eixo, digamos assim, y, né, que é o r de x. Então o preço que maximiza é esse pontinho máximo aqui da função. Tá? A função cresce, a parábola cresce, atinge um ponto máximo e depois decresce. Quando estudamos parábolas, aprendemos a calcular esse ponto aqui, né, o x do vértice. Tá? Mas também nas aulas sobre máximos e mínimos, a gente viu que esse ponto é o ponto onde a derivada é zero. Então, se r de x é 10 menos x ao quadrado, se a gente derivar, r' de x é igual a 10 menos 2x. Se igualarmos isso a zero, então, né, r' de x igual a zero, ou seja, 10 menos 2x igual a zero, daqui a gente obtém que o x é igual a 5. O mesmo que você obtém se calcular o x do vértice, o mesmo resultado. Então, o ponto máximo tem abscissa 5. Então, é essa a resposta, né? Tá? Então, qual é o preço, a função receita, qual é o preço que a maximiza? Tá? Na verdade, o preço é maximizado quando a quantidade é x. Vamos escrever isso então, ó. Vou escrever aqui, ó. Então, ó, o valor que maximiza a receita é
a quantidade x igual a 5. Lembra? Esse gráfico aqui é da função receita, tá? Função R. Ora, nesse ponto, quanto que é a função receita? Só você calcular, né? Tá. A função receita não, né? Nesse ponto aqui, mas perceba, né? A função, é só que se você quiser saber quanto que é a receita nesse ponto, você calcular o R de 5, né? Mas tem uma perguntinha aqui, um tanto quanto uma pegadinha aqui nessa pergunta, né? A função receita e o preço que maximiza. Então lembra na demanda, né? O P é o preço do produto, né? Tá? Então tá perguntando qual é o P e não o R, tá? O P de 5, né? O P é 10 menos x, então o P de 5 é igual a 10 menos 5, que é igual a 5, tá? Então só tem essa pegadinha na pergunta. Então o preço que maximiza a receita, então se esse é um produto, então para obter a receita máxima é quanto esse produto é vendido por 5 dinheiros, tá? E a quantidade também é 5. A função P é dada no exercício como 10 menos x, ok? Tá? Essa já foi dada. É a demanda, né? Tá? Então, olha só que interessante. Tem, no mínimo, 3 elementos para a gente prestar atenção. A demanda, onde o P significa o preço que é vendido e o X é a quantidade. Então, o preço aqui, então, é o que ele perguntou, que maximiza a receita, é 5. Então, se obter a receita máxima, você tem que vender esse produto valendo 5. Tá? E qual é a quantidade? De sorte, né? É uma coincidência, a quantidade também é 5, que é o x aqui, que faz essa derivada da função receita da zero. Tá? Não perguntou, mas eu deixo para você pensar como exercício, calcular a receita no ponto 5, né? Calcular R de 5 para saber qual que é a receita máxima aqui. Ele não perguntou a receita máxima, ele perguntou o preço que maximiza a receita. Tá? Aí ele quer a função lucro e o preço que maximiza o lucro. De novo, mesma ideia. Tá? Sim, pode perguntar. Não, a receita, para calcular a receita é a que tem a expressão mais simples. Que a receita é essa expressão aqui, ó. Ela é P vezes X. Tá? Ela tem essa. Aí o P é sempre vezes X, né? Porque é o preço vezes a quantidade. Aí esse preço geralmente é determinado, como nós discutimos nas aulas anteriores, né? O preço do produto é determinado pela demanda, tá? Aqui, na aula passada, a demanda era uma função do primeiro grau. Hoje nós estamos permitindo a demanda ser uma função do primeiro grau, e aí a receita, como é multiplicado por x, virou uma equação do segundo grau, né? Na aula passada, a receita era uma função do primeiro grau. Aqui, como tem 10 menos x vezes x, virou uma equação, uma função de polinomial de grau 2, ok? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o lucro. É só lembrar que o lucro tinha uma expressão que era o lucro. Vou colocar aqui mais uma folha. Então, vou fazer nessa outra folha. Então, o lucro, ele tinha uma expressão que é a receita menos o custo. Tá? Nesse problema, a receita foi dada, acabamos de calcular lá, né? 10 menos x ao quadrado. Ok? E o custo foi informado para a gente no enunciado. Tá? Então, o custo aqui que foi informado para a gente no enunciado é 20 mais x. Então, a partir da função receita que a gente calculou no item A e o custo que foi dado, a gente consegue calcular a função lucro, que é
a receita menos o custo. Então, uma vez que o custo é 20 mais x, nós obtemos aqui então que a função lucro é dada pela expressão menos x ao quadrado mais 9x menos 20, ok? Aqui é só distribuir. Qualquer problema, vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, aqui está a função lucro. Receita menos o custo. Ora, uma função de segundo grau. Tá? Nesse caso, a gente tem a vantagem de... Temos duas maneiras de abordar. Podemos abordar diretamente fazendo o gráfico, já que é uma parábola. Uma parábola a gente consegue fazer o desenho, né? Achar as raízes. Ou podemos usar a noção de derivada. Então, nesse caso, é mais fácil. Vou fazer o gráfico, mas perceba também que o gráfico, nesse exercício, ele está aqui de maneira superficial. Estou fazendo ele superficial, não, né? Ele é útil, mas eu estou dizendo que ele não é essencial. No sentido de que se nós não soubéssemos fazer o gráfico dessa função, ainda assim a gente conseguiria resolver o exercício. Porque a gente basta calcular o ponto que maximiza, que é calcular a derivada. E aí, se a gente não... Deixa eu fazer aqui, então, ó. Aí eu já explico melhor o que eu estava falando, ó. Então, vou fazer a primeira abordagem, essa daqui, ó. X ao quadrado mais 9x. Eu vou deixar para você achar as raízes, tá? E descobrir que a raiz é... Esse gráfico tem o seguinte aspecto. A gente já sabe que ele tem concavidade para baixo, porque o expoente é negativo, né? Só que, se você quiser fazer com mais detalhes, você encontra aqui as duas raízes. Uma é 4 e a outra é 5. Tá? Deixa eu trazer esse gráfico mais para cá, então. Ora, então veja bem. Então, o que, que eu sei analisando o gráfico, já que eu sei que é uma parábola? Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho o lucro, o L. Então, essa é a função lucro agora. Eu sei que eu tenho também um ponto de máximo aqui, já que é uma parábola. Então, eu posso calcular o vértice, ou posso também derivar essa função, L' de x igual, derivando isso aqui, a gente obtém menos 2x mais 9. E aí a gente obtém, então, vocês façam a conta aí, igual a zero, para obter que x é igual a 4,5. Então, esse aqui é o x do vértice. Podemos achar o ponto onde a derivada dá zero. Então, tá ele aqui, ó, 4,5. Então, agora eu volto no que eu estava explicando e parei de explicar para fazer isso. Bom, é o seguinte, gente. Como eu sei o gráfico, eu tenho aqui a expressão do gráfico, eu tenho o gráfico, na verdade, né, que eu obtive através da expressão, que é uma equação de segundo grau, eu olho para esse gráfico e vejo que esse ponto aqui, de fato, é um ponto de máximo. Tá? Mas nas aulas anteriores, nós vimos que se eu não soubesse o gráfico, eu conseguiria ainda decidir se esse ponto é máximo ou mínimo. Né? Teria como decidir se é máximo ou mínimo, calculando a segunda derivada. Se a segunda derivada for positiva nesse ponto, então esse é um ponto de máximo. Vou fazer aqui até de vermelhinho aqui no... que essa parte aqui não precisaria fazer, só estou explorando os conteúdos. Ó, a segunda derivada fica menos 2. Então, a segunda derivada calculada no ponto 4,5 é menos 2, que é menor do que zero. Então, nós estudamos na aula de máximo e mínimo que se é um ponto que a derivada é zero e a segunda derivada é negativa, então esse é um ponto de máximo. Então, se eu não tivesse o gráfico aqui, eu faria essa linha vermelha, calcularia a segunda derivada, o que me permite concluir que esse ponto é um ponto de máximo. Ok? Mas como eu tenho o gráfico, sei que é uma função de segundo grau, sei que ele tem esse aspecto, então eu já sei que esse daqui é um ponto de máximo, não precisaria ter feito essa parte de vermelho. Ok? Então, assim como antes, né, o valor
x que maximiza o lucro é x igual a 4,5. E aí ele não está perguntando o lucro máximo, né? Ele não está perguntando quanto que é o L de 4,5. Você poderia fazer essa conta, eu vou deixar aqui para você fazer. Só substituir aqui, ó, na expressão do L. O que ele está perguntando é o P, tá? Então quem que é o P? O P é dado por 10 menos 4,5. Que então P é igual a 5,5. Vou voltar lá no enunciado, ó. Ó, a função lucro e o preço que maximiza. Então, o preço do produto que maximiza o lucro é quando ele é vendido a 5,5. Ok? Tudo bem? Os conceitos envolvidos? Dá para pensar, refletir um pouco? Será que essa é uma situação real que pode acontecer na prática? Bom, a resposta é talvez sim, né? Porque veja, você fala, mas como assim o lucro sobe e depois cai? Tudo bem, é de se esperar, né? O lucro não vai crescer para sempre. É que aqui ele cai para sempre, então acaba sendo a parte que não é, o negócio está falindo, né? Tá? Mas se você pensar num determinado intervalinho de tempo, esse é o tipo de situação que ocorre. E faz total sentido, porque uma vez que a quantidade está relacionada com o preço do produto, que também está relacionada com o custo, né? Então pode ser que para produzir mais você vai custar, vai ficar mais caro. Produzir menos você tem um custo menor. Então chega uma hora que a produção fica tão caro que não vale a pena produzir isso e acaba decrescendo esse lucro. Então essa situação pode acontecer sim, é real, tá? Pelo menos guardado algumas proporções, ok? Tudo bem? Bom, então vamos fazer mais um conceito. Vou ser meio rápido nesse conceito porque o nosso curso teve uma característica de explorar mais as funções, o comportamento das funções, e as aplicações são inúmeras, então vamos discutir o básico de forma que depois você possa explorar os conteúdos nos problemas e no contexto que você quiser. E dentro desse contexto, né, como que a derivada aparece? A derivada foi uma ferramenta poderosa que apareceu, né? Foi um conceito importantíssimo que apareceu no estudo de função. E ela aparece no contexto que a gente estudou mesmo, na característica. A característica da derivada, uma função é derivável num ponto, significa que ela tem uma aproximação naquele ponto. Nós podemos aproximar ela naquele ponto por uma expressão possivelmente mais simples, tá? E na área econômica, a derivada tem um sinônimo que é marginal. Então, toda vez que aparecer marginal, lucro marginal, receita marginal, custo marginal, está relacionado com a derivada da função respectiva. Tá? Significa que é a derivada, no sentido de que tem uma aproximação. Então, se tem uma função f, a derivada dessa função, f', é a função marginal de x. Marginal, derivada no sentido que a gente avalia, né? Então a gente usa a derivada para avaliar o efeito causado em f por uma pequena variação de x. Muitas vezes isso é suficiente. Às vezes você quer só ter uma noção se você vai ter lucro ou não, se você vai ter prejuízo ou não. Você não tem uma quantidade exata do que você vai produzir x. Então, olha, se x tiver variando nesse intervalinho perto desse ponto, então eu posso analisar essa derivada para ter uma noção de qual vai ser a função. Então essa é a essência. Por isso que a derivada é uma ferramenta poderosa e geralmente a derivada é uma expressão mais fácil, principalmente numericamente, de analisar. Tá?
Então, por exemplo, custo marginal significa que você está trabalhando com a derivada da função custo e você está fazendo então uma aproximação ali, o efeito, né, que causa na função custo se variar o x. Essas variações a princípio tem que ser pequenas, não pode ser muito grandes, tá? Até porque como a gente viu, né, a derivada de uma função é uma noção local. E perto daquele ponto, a derivada é quase igual ao ponto. Tem um errinho ali que inclusive você pode controlar o erro que você comete ao aproximar a função pela sua derivada, tá? Então vamos lá, ó. Consideramos a função custo, ok? Dada por essa expressão aqui, esse polinômio aqui, ó, 0,01x ao cubo menos 0,5x ao quadrado mais 300x mais 100. Polinômio de grau 3, os coeficientes são racionais 0,01, né, esses decimais 0,5. Então eu não consigo saber se isso, a princípio, assim, olhando no primeiro momento, se isso tem raiz real, se cresce no infinito, se decresce. Eu tenho uma noção de como é esse gráfico, porque nós estudamos funções polinomiais de grau 3. Eu sei mais ou menos a cara dessa função, desse gráfico, mas eu ainda não tenho informações precisas por ser uma função de grau 3. Tá? No entanto, se eu derivar essa função, aqui está a derivada e vira uma equaçãozinha de segundo grau, que agora eu olho para essa equação e já sei praticamente tudo que eu preciso. Sei, por exemplo, que tem concavidade para cima, então vai ter um ponto de mínimo, né? Tá? Posso calcular as raízes. Agora eu estou falando da derivada. Só que no ponto x, a ideia da função marginal é estar dizendo assim, no ponto x, se eu quiser ter uma noção mais ou menos do qual vai ser o meu custo para mim produzir um determinado produto, eu posso aproximadamente usar a função marginal em vez da função custo. Estou fazendo uma primeira inspeção, posso ser impreciso num primeiro momento, então eu vou lá e utilizo a função custo marginal para mim avaliar ali mais ou menos qual que é o valor da função custo naquele ponto. Ok? Por exemplo, se esse ponto for 10, então eu calculo C' de 10, nesse caso dá 293. Esse é aproximadamente o custo que eu vou ter em relação da quantidade x igual a 10. Então, a questão é, olha, para mim produzir uma quantidade de 10, vamos produzir 10 produtos, 10 unidades desse produto, eu vou ter um custo de 293. Fiz isso substituindo aqui na função derivada. Vou deixar para você como exercício substituir na função custo. Calcular o C de 10. E depois você compara com esse valor aqui, 293, e vai ver que vai ser próximo. Tá certo? Então essa que é esse contexto que aparece função marginal. Um primeiro contexto que aparece função marginal. Vamos para mais um problema. Tá? Explorar mais os conhecimentos que a gente tem sobre função. Olha, esse aqui. Se um produtor tem um custo mensal dado por 5 mais 2x mais 0,01x ao quadrado, então esse é o custo mensal para produzir a quantidade x do produto. A função demanda, e aí que tá, né? Se eu estou produzindo um produto, mas qual que é a demanda? Tá? A função demanda é dado pela expressão menos 0,05x mais 4.000. A pergunta: qual deve ser o preço cobrado para me maximizar o lucro? Tá? Olha só que legal. Qual deve ser o preço cobrado para maximizar o lucro? Maximizar o lucro é sempre que a gente pretende, né?
Só que olha que esse problema está deixando bem claro uma questão. Você poderia pensar de uma maneira quanto ingênua, porém ambiciosa, vou maximizar o lucro vendendo pelo maior preço possível. Só que nem sempre é assim, porque nas questões de mercado a gente respeita, as questões de mercado respeita a oferta e a procura. Nesse caso, a demanda. Então, dentro do nosso contexto, nós temos um custo de um determinado produto e esse produto tem uma demanda, tá? E possivelmente também terá uma oferta. Então, a questão é: maximizar o lucro não significa que você vai aumentar o preço de maneira exorbitante a ponto de vender esse produto com limite tendendo ao infinito. Não. Significa que respeitando a demanda, respeitando o custo, dentro da realidade do mercado, qual que é o máximo que eu posso cobrar para me maximizar o meu lucro, tá? Ora, vamos lá então. Agora é função, né? Feita a parte técnica, vamos para a parte prática. Bom, lucro a gente já sabe, né? E tem lucro, a gente já sabe que é a receita menos o custo. E a receita a gente sabe que é P vezes X. Nesse contexto, P é a demanda, então eu tenho aqui a expressão de P, tenho aqui a expressão de C, então pronto. Então o lucro é igual a menos 0,06x ao quadrado. Vou deixar para você fazer as contas. Mais 398x menos 5. Está aqui então a função lucro. É essa que nós estamos interessados em saber. Então perceba que ao calcular a função lucro dentro desse contexto, ela já está respeitando a oferta, a procura, de fato a demanda, né? Maximizar isso é o tipo de problema que a gente estudou na aula de máximos e mínimos, tá? Novamente, eu poderia fazer o gráfico dessa função, e de fato vou fazer aqui para a gente ter uma noção. Ora, uma equação de segundo grau, aqui está faltando um menos, concavidade para baixo, tá? Então tem um aspecto assim. Então, é uma função de segundo grau, nem precisaria fazer o gráfico, mas como se trata de uma função de segundo grau, com cavidade para baixo, a gente sabe que vai ter o máximo. Então, vai ter um momento, o máximo às vezes pode não existir, né? Tá? Mas nesse caso, sim. Pelo menos do ponto de vista da função, né? De função. Nos problemas práticos aqui, econômicos, sempre vai ter, né? Porque não faz sentido nesse contexto maximizar o lucro, né? Então, a gente já sabe que esse ponto existe e está aqui. Ok? Quem é ele? Calcula a derivada, que é menos 0,12x mais 398 igual a zero, para descobrir que esse ponto é x igual a 3.316,7. Tá? Você poderia tentar descobrir o lucro máximo, né? Se quiser, será calcular o lucro ali. Mas agora vamos à pergunta. A pergunta é: a capacidade máxima de produção mensal é de 200 unidades. Então, qual que é o lucro máximo se a capacidade de produção mensal é de 200 unidades? Item B: qual que é o lucro máximo se a capacidade mensal é de 2.000 unidades, desculpe. Então, qual que é o lucro máximo se a produção mensal é de 2.000 unidades? E qual que é o lucro máximo se a produção mensal é de 4.000 unidades? Sim. Vezes x. Vezes x. Vezes x. Isso.
menos C. Exato. Tá? Faz a continha depois para praticar. Pra você ver que dá isso aqui, tá bom? Então, assim, qual que é o lucro? Então agora é uma questão de análise só, gente. Então essa que é a parte interessante. Então qual que é o lucro máximo se a capacidade de produção mensal é de 2.000 unidades? Antes, né, de discutir isso, a gente pode pensar, mas como assim, né? Produção mensal de 2.000 e a produção mensal de 4.000? Isso é uma coisa interessante também, né? A produção mensal também de uma empresa, numa indústria, pode variar. Pode ser que num determinado mês tenha turnos dobrados, no outro determinado mês não. Isso depende da demanda também do produto, tá? Então o contexto está bem interessante, né? Está bem real. O X é a quantidade, né? É a produção, é o produto que está sendo produzido. Então X é o produto, as unidades. Então 2.000 unidades está abaixo do meu máximo. Por exemplo, aqui. Está abaixo do meu ponto, né? A minha abscissa do máximo. E é uma função crescente. Então, se você olhar para a função até o 2.000, esquece o para lá do 2.000, porque a minha quantidade máxima ficou limitada a 2.000, então eu só posso olhar o gráfico nesse pedaço, já que a minha produção, a minha capacidade de produção não pode ultrapassar 2.000. Então, nessa função aqui, o lucro é crescente. Então, olha só esse pedaço. O lucro é crescente. E o máximo que vai ser obtido é no ponto 2.000. E de novo ele pergunta, né? Tá, ó. Qual deve ser o preço cobrado e não o lucro máximo? Tá? O lucro máximo você calcularia o L de 2.000. Eu vou deixar para você fazer como exercício. Então, o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro é o P. Quem que é o P que deve ser cobrado quando o X é 2.000? Tá? Então, olha aqui, ó. O P é dado pela expressão. Então, nesse caso do item A, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, no caso do item A, a gente já sabe que o que vai maximizar o lucro restrito à capacidade de 2.000 é quando o x é igual a 2.000, porque a função está crescendo aqui. Então, o P de 2.000 é igual, a gente olha agora na função P, menos 0,05x mais 4.000. Eu vou deixar para você fazer a conta aqui. Quero que você pratique isso. Ok? E o item B, vou só falar e vou deixar para você analisar o item B, fazer os detalhes do item B em casa aí. Olha o item B. Agora a nossa produção está limitada a 4.000 unidades. Agora ficou mais interessante, porque olhando 4.000 está para frente do ponto de máximo. E perceba que embora eu esteja usando o gráfico, para fazer essa análise, eu só precisaria saber os valores do eixo X. 2.000, 4.000 que foram dados e o X, a abscissa do ponto máximo. Tá? Então o gráfico aqui ele só está intuitivo, mas se eu não soubesse o gráfico, se fosse uma expressão, uma função que eu não conhecesse o gráfico, só a análise do máximo e dos pontos aqui de produção eu conseguiria fazer a mesma conclusão. Bom, então olhando para até a minha capacidade 4.000, agora eu tenho que o gráfico cresce, chega no ponto de máximo, no patamar máximo, e depois decresce. Então, qual é o preço a ser cobrado, uma vez que o preço é máximo, o lucro é máximo nesse intervalo até 4.000? O máximo está sendo acontecido nesse ponto agora. Tá? Então, o preço é P de 3.000
316,7 e não P de 4.000, tá? Porque no ponto 4.000 ele caiu, ele está à frente do ponto de máximo. Se não tivéssemos o gráfico, você poderia ratificar que esse ponto é o máximo também calculando a segunda derivada, né? Tá? Então vou deixar para vocês completarem o detalhe desse problema e vou para o próximo. O próximo é um probleminha clássico. Eu coloquei ele, embora ele não seja da área econômica, eu coloquei ele aqui por ser um problema clássico de máximos e mínimos e ajuda bastante a gente a compreender. Então por isso que eu coloquei ele aqui. Deseja-se construir um espaço com formato retangular e área 1.600 metros quadrados. Quais as dimensões para que o período seja mínimo? Então aqui nós temos algumas coisas para refletir. Deseja-se construir, então, uma área, formato de retângulo aqui, e a área fixa, 1.600 metros quadrados. Tá aqui. Então eu tenho uma região lá, e eu preciso construir aqui essa região retangular de 1.600 metros quadrados. Porém, suponha que eu esteja fazendo aqui esses muros aqui de um material bem caro, né? Então eu preciso gastar pouco para fazer esses muros aqui. Quero gastar o mínimo possível. Então o perímetro é mínimo no sentido que quando eu somar os lados, né, eu vou gastar o menor valor possível para fazer esses muros. Isso tem vários contextos. Poderia ser um recipiente, né? Poderia ser alguma coisa feita de ouro, inclusive. Eu quero fazer uma coisa com essa área fixa, mas eu quero que o perímetro, né, os lados, seja o menor possível, tá? XY. Primeiro você precisa se convencer que é possível isso, né? A área é fixa, mas os lados podem mudar. Eu posso ter, por exemplo, uma outra região retangular aqui. Por exemplo, eu diminuo um pouco o lado de cima, porém eu aumento de baixo, de maneira que essas duas regiões tenham a mesma área. Porém são regiões distintas, ok? Então até aqui tudo bem. Posso ter regiões diferentes que têm a mesma área. E, no entanto, os lados, estou chamando de x e y, têm medidas diferentes. Vou colocar aqui então x barra e y barra. Ok? Bom, então vamos brincar com esse exercício. Bom, a área é x vezes y, lado vezes lado. Essa é 1.600. O perímetro, vou chamar de P, é o que? X mais y, mais x aqui em cima, mais y. Então é 2x mais 2y, porque eu tenho dois lados que medem x e dois lados que medem y. O perímetro é somar os lados aqui, ó. Quantos metros tem o lado, podemos colocar assim. Tá? Eu quero construir então essa região com essa área fixa, porém utilizando o menor lado possível, o menor perímetro. Tá? Bom, agora é só escrever as coisas em relação à função. Escrever essas duas relações em relação a uma função e minimizar. Achar o ponto de mínimo. Ora, a função de cima me dá a expressão y igual a 1.600 sobre x. Se eu substituir na de baixo, eu tenho p de x igual a 2x mais duas vezes o y, que é 1.600 sobre x. Pronto, achei uma expressão para a função p, que é o perímetro, né? 2x mais 3.200 sobre x. Ah, mas está dividindo por x. Não tem problema, né? O x é sempre diferente de zero. De fato, o x é sempre positivo, porque quem é x é a medida, né? Então, uma medida tem que sempre ser positiva. Ora, então eu já tenho a função. Basta eu descobrir se essa função tem mínimo. Então, ó, se essa função tiver um mínimo, eu encontro o valor x que transforma o perímetro mínimo. E a área está fixada porque eu usei a informação da área aqui. Uma vez que eu encontro o x, eu volto aqui e acho o y. Tá? Vamos lá, então. Encontrar o mínimo é, primeiramente, fazer a derivada.
Isso dá 2.000 menos 3.200. Vou colocar a expressão direto e vou deixar para você praticar a derivada aí. Tá? Então a derivada está aqui, ó. Tá? Lembra como é que faz essa derivada aqui? Escreve x a menos 1 e aí deriva. Ok? Vamos igualar a zero. P' de x igual a zero. Você vai pegar isso daqui, igualar a zero e descobrir que x ao quadrado é igual a 1.600. Estou deixando as contas para vocês. Então aqui x pode ser igual. Então matematicamente x é igual, tira a raiz aqui, né, vai dar 40. Mas aí também poderia a menos 40 também é a raiz dessa equação, né? Então x ao quadrado é igual a 1.600, então x é igual a 40 ou menos 40. Só que novamente, né, se trata de uma medida, tem que ser positiva, então só dá para utilizar o x igual a 40. Existe problemas de máximo e mínimos que tem mais de uma possibilidade para atingir o mínimo, né? Tá? Nesse caso aqui está acontecendo no x igual a 40. Pronto. Então x igual a 40 é o candidato a mínimo. Por que candidato? Porque eu não fiz o gráfico dessa função. Olha só agora que interessante. É esse o ponto que eu queria explorar. Nos problemas que a gente estava estudando anteriormente, a função era de segundo grau, então a gente batia o olho e conseguia fazer. Agora olha essa função aqui, eu não tenho uma... consigo olhar para cá, posso ter até uma noção, né? Conhecendo a função 1 sobre x, a função constante, que eu vou deslocar 1 sobre x, mas eu tenho 3.200 embaixo, mas... Então, ou seja, eu não preciso fazer o gráfico dessa função aqui que eu destaquei em amarelo. Tá? Então, eu não sei, de fato, se esse x agora aqui, igual a 40, ele é um candidato. Para ratificar que ele é, de fato, um ponto de mínimo, ou talvez máximo, né? Mas nesse caso nós estamos interessados em mínimo, a gente calcula a segunda derivada. A segunda derivada eu vou deixar para você verificar, que é 6.400x ao cubo. Então, P duas linhas de x, quando x é 40, isso vai ser igual a 6.400 sobre 40 ao cubo. Não importa de fato quanto que é o resultado, o que importa é que isso aqui é maior do que zero. Não é zero. Se isso desse zero, eu não poderia concluir que o x igual a 40 é um ponto de mínimo. Mas olha só, nós estudamos esse teorema, né? Quando o ponto é mínimo? Quando a derivada nele é zero. Aconteceu aqui, ó. A derivada nele é zero. E a segunda derivada positiva. Então, um ponto onde a derivada é zero e a segunda derivada é positiva é um ponto de mínimo. Então, podemos, sem dúvida nenhuma, afirmar que x igual a 40 é o ponto de mínimo da função p. Ora, mas y é igual a 1.600 sobre x, que é 40. Então, isso daqui implica que y é igual a 40 também. Então, x igual a 40, y igual a 40 são os valores dos lados da região retangular. De fato, então, um quadrado, né? Dá um quadrado de lado 40. Quadrado aqui foi uma coincidência, tá? Nem sempre dá um quadrado. 40, 40 e 40 vezes 40, 1.600, que é a área do quadrado. Então, qualquer outra figura que você fizer com área fixada a 1.600 metros quadrados vai ter lados maiores, vai ter perímetro, de fato, maior ou igual a desse quadrado. Ok? Então, esse é um problema clássico de máximos e mínimos. Vou fazer o último, então, para terminar. Vou tentar colocar nesse contexto que a gente está estudando ali, sem analisar a função, mas sim descobrir se ela tem um máximo, tá? Então, olha só, uma empresa utiliza 5.000 unidades de determinada matéria-prima por ano. Tá? Supondo que o custo para manter uma unidade X
em estoque é Cx igual a 2x mais 500 mil sobre x. Tá? Então, qual o custo anual se o estoque estiver 200 unidades? Qual a quantidade que determina o custo anual de estoque? Então, vamos entender o contexto. Estamos trabalhando no estoque. E hoje está bem comum isso, né? Os galpões que armazenam os produtos, para esses produtos serem distribuídos depois, sobretudo com vendas online, né? Então esses estoques precisam ser gerenciados e para manter os produtos lá existe um custo. Nós estudamos a função custo. Que custo é esse? Pode ser o aluguel do galpão, os funcionários que trabalham lá, a segurança, se for um produto que exige alguma ambientação, uma refrigeração, por exemplo, vai ter também um custo para refrigerar o ambiente e por aí vai. Então o custo para se manter uma unidade X em estoque é dado pela função custo, tá? Então o pessoal já fez a análise lá e chegou à conclusão de que o custo nesse estoque é dado por essa funçãozinha bonitinha aqui, 2x mais 500 mil dividido por x. Bom, qual o custo se o estoque tiver 200 unidades? Então agora nesse contexto, essa é a função que diz qual é o custo em relação às unidades no estoque. Então perceba que aqui o contexto mudou, né? Não é o custo necessariamente para produzir o objeto X, mas é o custo para manter ele no estoque, tá? Então, se tem 200 unidades, o custo para manter lá é C de 200. Substitui aqui, vou deixar para você fazer a conta e vai obter que é um custo de 2.900 dinheiros. Tá? Pode pensar que é real, né? 2.900 reais para manter essas 200 unidades nesse galpão, nesse espaço, nessa empresa, tá? Então o primeiro foi só para se familiarizar com o problema. Se fosse 300 unidades, qual era o custo? C de 300, tá? Agora que nós estamos interessados, qual a quantidade que minimiza o custo anual de estoque? Então o estoque tem um custo e para manter lá os produtos também tem um custo e então tem um custo, esse custo vai variando com a presença do estoque, não precisa ser uma função crescente nem decrescente, tá? Provavelmente a função que oscila, a gente há de entender que quanto maior as unidades, pode ser que o custo é maior, mas isso não é regra. Mas o que a gente quer saber, uma vez dada essa função custo, qual é a quantidade que minimiza? Que eu mantenho ali certa quantidade e eu tenho um gasto mínimo, um custo mínimo para manter lá. Ora, nesse momento você já deve estar entendendo como fazer isso, depois dos vários exemplos que a gente fez, que é, uma vez que a função c de x é igual a 2x mais 500 mil dividido por x, a gente vai encontrar o mínimo dessa função. Para encontrar o mínimo, a gente deriva a função, tá? E derivando essa função, nós vamos obter 2.000 menos 500 mil dividido por x ao quadrado. Eu vou deixar para você fazer essa conta, tá? Se eu igualar a zero, se de x igual a zero, vou deixar para você fazer a conta também, para obter que x é igual a 500. Então eu tenho aqui a expressão da derivada igual a zero. Então sempre quando eu quero achar o mínimo ou o máximo dessa função, eu igualo a derivada a zero, porque é daqui que vai sair os meus pontos de máximos e mínimos. Agora eu preciso ter certeza se esse ponto é o máximo ou o mínimo, porque eu não tenho o gráfico, eu não esbocei esse gráfico aqui, o gráfico da C, na verdade. Tá, então aqui está o gráfico do custo, eu não fiz esse gráfico. Poderia fazer, se quisesse, no GeoGebra, mas como eu estou querendo explorar a noção de mínimo, eu não estou fazendo esse gráfico, eu estou simplesmente
achando esse ponto crítico, né, esse valor x que é um candidato a máximo e mínimo. E para confirmar se ele é mínimo ou máximo, eu preciso calcular a segunda derivada. E calculando a segunda derivada, você vai obter 1 milhão dividido por x ao cubo. Vou deixar para você fazer essas derivadas, tá? E calcula a segunda derivada do ponto 500. As contas são parecidas com o do exercício anterior, né? Então nós teremos 1 milhão dividido por 500 ao cubo, e de fato pouco importa quanto que é o valor preciso, o que importa é que isso daqui vai ser maior do que zero. E é isso que eu preciso, né? Então, se a derivada deu zero no 500 e a segunda derivada dá positiva, então esse ponto é um ponto de mínimo. Então 500 é mínimo de C da função custo. Ou seja, conclusão, x igual a 500 unidades é a quantidade que minimiza o custo anual do estoque. Então a quantidade que eu devo manter no estoque para ter um custo mínimo é 500 unidades. E foi essa a pergunta do problema. Tá certo? Bom, então eu espero que vocês tenham, mesmo que de forma breve, entendido o quanto que o conhecimento de função é poderoso para abordar problemas práticos desse tipo, tá? E tem muitas coisas que podem vir por aí, noção de integral, explorar muito mais também esses noção de máximo e mínimo, tá certo? Então eu vou deixar aqui 3 exercícios para vocês pensarem, tá tudo dentro do que a gente fez na aula. Então obrigado, até.